Olá, sou a professora Adriana Pedroso, vocês já me conhecem das outras aulas. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de português. Relembrando aí a nossa rotina de estudos, que ajuda vocês na organização em casa. Então, nós vamos estudar hoje a unidade 3 e vamos por partes. Então, como sempre, vocês vão assistir a videoaula, realizem as atividades. Se estiver assistindo o vídeo gravado, dá uma pausa. Continua o vídeo, realiza as outras atividades e tarefas e sempre que necessário, peça ajuda ao seu professor ou professora pelo canal de comunicação que foi combinado com cada um. Começando aí então a unidade 3, que tem o título Questões de provas não são bichos de 7 cabeças. Na unidade passada, nós trabalhamos muito as expressões populares e essa expressão bicho de 7 cabeças também é uma expressão popular. Então vamos ver. As provas escolares não devem ser consideradas bicho de 7 cabeças, como faz o garoto desta tira. Então, vou ler a tira para vocês. É do Jimmy, o Puro. Professora, por que temos que fazer essas provas? Porque é a prova que vai nos dizer o que vocês aprenderam. Prova dedo duro. Então, nesse caso, parece que o Jimmy não é muito a favor de fazer provas aí, né? Bom, uma das maneiras de encarar as avaliações com tranquilidade é fazer as tarefas de casa, ou seja, estudar um pouquinho por dia, como nós estamos fazendo aí. E no momento da prova? É indispensável entender a questão, compreender o que é para fazer. Muitas vezes o aluno se engana na hora da execução da atividade, mesmo que seja em sala de aula, num dia comum ou no dia de prova, porque ele não entende o enunciado da questão, o que está pedindo para fazer, e é onde ele faz o exercício errado. Nessas aulas, vamos, outra expressão popular aí, dar uma mãozinha para ninguém pensar que provas são bichos de 7 cabeças. Ler. Então, nós temos alguns textos aí para lermos juntos e depois nós vamos discutindo cada um deles e realizando as atividades propostas sobre eles. O texto 1 é do Chico Bento e a mãe chamou o doutor em casa porque parecia que o Chico estava doente. Então, doutor, o que o Chico tem? E o doutor respondeu para a mãe, prova de português e aritmética. E olha a cara que o Chico fez aí na hora que o doutor falou isso. Então, quando nós trabalhamos história em quadrinhos, as tirinhas, né, é muito importante que observamos a expressão aí da face, dos gestos de cada personagem. Isso nos ajuda muito na hora de responder o que foi pedido. Texto 2. Chico Bento, novamente, está em sala de aula e a professora chama. Chico Bento, nota 10. E olha a expressão do Chico. Yupi, todo feliz, foi lá pegar sua prova. Em seguida, ele escuta a professora chamando a Rosinha. Rosinha, nota 100. Olha como mudou completamente a expressão do Chico quando a professora chamou a Rosinha. E o texto 3? O texto 3... nós vamos ler aí, não é uma história em quadrinhos, mas também tem o humor presente aí nesse texto. Então, vou ler com vocês. O que cada um espera? O assunto da aula anterior à prova era sobre a convivência entre as pessoas e a importância de viver honestamente, trabalhando para o bem comum. Na prova, os alunos deveriam dar uma resposta pessoal à seguinte questão. O que gostaria que falassem de você no seu velório? Uma aluna respondeu, eu gostaria que dissessem que fui uma grande médica e mãe dedicada. Um aluno afirmou, ficaria feliz se reconhecessem que eu fui um homem maravilhoso, excelente pai de família e um professor de grande influência no futuro das crianças. E o Joãozinho escreveu, eu gostaria que eles dissessem, olha, ele está se mexendo. Nesse tipo de texto, né, que é uma anedota, é uma piada, muitas vezes, não só vocês, alunos, nessa idade, até um adulto, lê uma vez e, às vezes, na primeira leitura, não consegue compreender o sentido de humor. Quando estamos em sala de aula, quando eu leio para vocês aí em sala de aula, né, nos meus alunos, e aí, em seguida, eu pergunto, onde está o humor nesse texto? O que é a parte engraçada desse texto? Muitas vezes o aluno fala, né, responde para a professora, eu não vi nada engraçado. E aí depende de uma série de fatores. Algumas vezes é a forma com que foi lido esse texto, sem entonação, que é respeitar a pontuação no momento adequado, no momento certo, e isso faz com que você entenda melhor.
Outras vezes é porque realmente não achou engraçado, não viu nada de humor aí, mas é um texto humorístico. E aí nós vamos realizar as atividades de cada texto. Nesse caso está mais fácil para vocês, porque nós lemos 3 textos e aí o nosso material já trouxe a interpretação desse texto separadamente. Nós vamos ver primeiro o texto 1, essas questões, depois o texto 2 e posteriormente o texto 3. No texto 1, que é na tirinha do Chico Bento, que parecia estar doente, a primeira pergunta. Essas 3 primeiras questões que vocês vão resolver, ó, são questões abertas, são aquelas questões onde você vai elaborar e escrever a resposta. Na tira, Chico Bento está doente? Então você volta lá no tirinha, leia novamente, observe as expressões dos personagens e coloca sim ou não. Só que você vai ter que justificar. Esse justificar que está pedindo aqui é o mesmo que explicar. Você vai explicar, será que ele está doente mesmo? Se você acha que sim, explica por quê. Você vai usar argumentos aí para explicar por que você acha que ele está doente ou não. Número 2, levante uma hipótese sobre qual seria a doença de Chico Bento. E aí, novamente, ó, justifique. Tá? Então, nós vamos ter que explicar todas essas questões. Quando fala levante uma hipótese, se estivéssemos em sala de aula, poderíamos fazer aí uma discussão, cada um daria a sua ideia e nós chegaríamos aí, né, a um consenso, a um resultado. Mas vocês vão refletir aí de casa, volte na tirinha, leia com calma e aí você vai formular uma hipótese, ou seja, o que pode ser, o que poderia ser essa doença do Chico Bento na verdade. E explica por que você acha isso. E a número 3 do texto 1, a resposta do médico é engraçada. Aqui não está perguntando, ó, percebam que temos um ponto final. Então, isso é uma afirmação, tá? Afirmou que a resposta do médico é engraçada. É ali que está presente o humor desse texto. Só que eu quero saber, né, aqui está nos perguntando por que é engraçada essa resposta do médico. E aí é onde você precisa entender o sentido total ali da tirinha. O texto 2, que é a outra tirinha do Chico Bento também, nós temos 2 questões aí. A número 4. Que reação Chico Bento teve ao ouvir qual fora a sua nota? Então, no primeiro quadrinho, né, vou voltar lá para vocês, ó. Aqui. No primeiro quadrinho, ó, a expressão dele quando ouviu a professora chamando por ele e dando a sua nota 10. Então, percebam a expressão dele, que aqui não teve balão de fala, mas percebam a expressão dele quando a professora falou isso, tá? E aí você vai explicar, ó, como foi a reação dele e como que você percebeu isso. A número 5. Qual foi a reação de Chico no último quadrinho e por quê? Ó, vou voltar lá para vocês. Olha aqui a diferença, ó. Aqui foi a expressão dele no primeiro quadrinho. E aqui foi a expressão dele no último quadrinho. Então, aqui você vai explicar qual foi essa reação no último quadrinho e por que ele teve essa reação aí, ó. Então, tanto a 4 quanto a 5 está pedindo a explicação, tá? A 4 você vai falar como é que você percebeu essa reação do Chico Bento e a 5 também vai explicar por quê. Então, nas duas você precisa explicar aí. E sobre o texto 3, essa já é uma questão de múltipla escolha, né? Uma questão de alternativas. E aí vem perguntando o seguinte, ó, o efeito de humor, que é a parte engraçada do texto, nessa piada é obtido, e aí nós temos as 4 alternativas. Pela resposta inesperada de Joãozinho, ou pelo assunto da prova, pela resposta da aluna, ou pela resposta do aluno. Então, apenas uma das alternativas é a correta. Volte ao texto novamente quantas vezes for preciso. Número 7, também de múltipla escolha, do texto 3. Espera-se que a resposta de Joãozinho... Então, o que se espera, né? Letra A, que explicasse o que era um velório, de acordo com o que estavam falando na atividade. B, que mostrasse ideias semelhantes às dos seus colegas de turma. C, que não apresentasse sua opinião sobre a honestidade e o trabalho. Ou D, revelasse que ele se mexeria em seu próprio velório. Então, de acordo com o que foi pedido lá, o que se esperava? Qual a resposta que esperava que o Joãozinho desse? 8. Interprete o significado da resposta de Joãozinho. Então, a resposta dele, lá naquele texto, ó, vou voltar para vocês lá.
Ó, a resposta que ele deu foi esse daqui, ó. Eu gostaria que eles dissessem, olha, ele está se mexendo. Então, quando fala interprete a resposta de Joãozinho, é você explicar o que o Joãozinho quis dizer nessa fala dele aí, no final desse texto. Então, olha lá, ó, o que pediu, ó. Interprete o significado da resposta de Joãozinho. Quando pede para interpretar, é você explicar o que o Joãozinho quis dizer com isso. Número 9. Essa número 9, né, nós vamos ter que fazer uma adaptação aí. Prepare-se para recontar a anedota. Siga as orientações do professor. Como eu sempre falo, se estivéssemos presentes em sala de aula, seria mais fácil. Cada um iria estudar a piada, decorar a piada, porque uma piada contada ela é mais engraçada do que uma piada simplesmente lida, né? Como nós estamos aí, vocês em casa e nós aqui, o que vocês podem fazer? Combinar com o seu professor, com a sua professora, de você estudar essa piada em casa, ou outra piada que você queira, né? Eu costumo fazer isso com meus alunos, sempre dentro de alguns combinados. Você pode até escolher uma outra anedota, uma outra piada, mas assim, evite aquelas piadas, aquelas anedotas que sejam, que contenham preconceitos, que contenham bullying, palavras inadequadas, isso não é legal em nenhuma piada. Então, escolha uma piada aí que você acha que é adequada, estude ela em casa, decore, e você pode gravar um áudio e enviar para o seu professor. Isso se for combinado de acordo com que vocês têm esse canal de comunicação aí com seus professores, tá? Acho bem legal essa troca de vocês com seus professores, né? É hora da tarefa, como sempre, né? Bom, os 3 textos que nós lemos, né, vocês vão ter que fazer aí algo sobre eles. No texto 1, que é a primeira historinha em quadrinhos do Chico Bento, transforme a história contada no texto 1 em narrativa escrita. Então, ó, eu vou voltar lá para mostrar para vocês, ó. Esse primeiro texto aqui, que nós lemos que é o texto 1, é uma tirinha. É um texto curto, né? A tirinha é bem curtinha. Então, vocês vão pegar esse texto e vão reescrever em forma de narrativa. Então, uma narrativa, ele não vai conter esses balões de fala, nós vamos ter que usar outros recursos aí para mostrar o diálogo. Então, vocês podem usar o travessão, em alguns casos pode usar as aspas para marcar esse diálogo, ou você pode escrever tudo com a fala do narrador, simplesmente o narrador contando o que aconteceu nessa tira. Aí você vai escolher qual a melhor forma você acha para contar essa história em quadrinhos, transformando-a numa narrativa, tá certo? Você tem que acrescentar a fala do narrador, porque na história em quadrinhos, nós já começamos com a fala do personagem, porque nós estamos olhando as imagens, você está vendo quem está falando nesse momento, em seguida no segundo momento, mas na narrativa escrita, normalmente ela não vai ter as imagens, então você tem que introduzir o que vai acontecer com a fala do narrador, e aí se você for usar os diálogos do próprio personagem, use os sinais de pontuação que eu citei, travessão ou as aspas, tá? A número 2, do texto 2, ó, faça com a tira do texto 2 o mesmo que na tarefa 1. É a mesma coisa, você vai ler o texto 2 novamente e vai reescrevê-lo, transformando numa narrativa. São os mesmos, bom, os mesmos todos não, né? O Chico Bento, que é o personagem principal, está na tira 1 e está na tira 2, né? Junto com ele tem outros personagens na tira 1 e outros na tira 2. Então você vai fazer o mesmo procedimento. Escreve a narrativa, introduz a fala do narrador, como que começou essa situação, como que se desenvolveu essa situação e a fala dos personagens novamente. É importante que você marque essa fala dos personagens. 3. A pergunta formulada no texto 3 é: o que gostaria que falassem de você no seu velório? Imagine que essa pergunta também tenha sido feita a você em uma prova. Escreva a sua resposta. Não é uma coisa que nós gostamos muito de imaginar, né? Ninguém quer se imaginar num velório, você lá, né? Deitado lá no caixão, ninguém gostaria de imaginar isso. Mas é claro que é uma brincadeira aí, né? É uma atividade de hipótese, você vai levantar uma hipótese aí, o que você gostaria que falassem. E aí você vai escrever, né? Use a sua criatividade, a sua sinceridade, o que você realmente gostaria que fosse falado para você durante o seu velório. Bom,
A rotina da videoaula, novamente, quando vamos chegando ao final da aula, nós vamos estar fazendo aquela verificação, né? Então, vamos lá. Primeiro, assistiu a videoaula? Ok, tá certo. Parou o vídeo, se for possível, se você estiver assistindo o vídeo gravado, você dá uma pausa e realizei as atividades, ok. Continuei o vídeo, assisti novamente, ok. Realizei as atividades todas propostas. Só um detalhe que é importante falar para vocês. Sempre que nós colocamos essa rotina, né? Normalmente essa rotina é colocada do capítulo todo, da unidade toda. Mas nós vamos separando aí por aulas. Então, nós vamos ter aula de português aí. Essa unidade 3, ela vai ser dividida em 3 aulas, né? Então, hoje nós estudamos uma parte, na próxima aula outra, e finalizaremos na terceira aula aí, que será o final da unidade 3, tá? E tirar dúvidas e a correção de atividades pelo aplicativo, pelo WhatsApp, pelo canal de comunicação aí, que foi estipulado, definido previamente com o seu professor, com a sua escola, tá certo? Bom, e aí voltamos no início do nosso vídeo para finalizarmos a nossa aula aí, tá certo? Qualquer dúvida, novamente, estamos à disposição de vocês, tá certo? Obrigada e boa aula para vocês.